Olá, bem-vindos a mais um Diálogos. Eu sou Gisele Gobi e hoje a gente está aqui recebendo duas mulheres lutadoras e guerreiras que trabalham pela educação, não só trabalham pela educação, mas lutam pela garantia dos direitos de uma educação de qualidade e também pela garantia dos direitos dos profissionais da educação. Estou recebendo aqui a Rose e a Natália. Muito obrigada pela presença, obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, né? A Natália, eu vou pegar aqui a colinha, tá, gente? Mas não é cola de escola, não, tá? É porque a cabeça já não decora mais tudo. Ó, Natália Alves, secretária de Finanças do CEP de Paraíba do Sul, e Rosimar Silveira, ela é integrante da coordenação geral do CEP Rio de Janeiro. E a gente conta aqui no estúdio com a presença do Giovanni Souza, que é integrante da coordenação geral do CEP de Paraíba do Sul, e do Gabriel Abraão, que é coordenador do interior do CEP do estado do Rio de Janeiro. Meninas e meninos, muito obrigada pela presença. Fica aqui o microfone aberto para as boas-vindas de vocês e para vocês também se apresentarem um pouco mais para as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite a todos. Meu nome é Natália, eu sou professora da Rede Municipal de Paraíba do Sul, professora da Rede Municipal de Três Rios, atuo aqui em Paraíba do Sul como professora desde 2001 e estamos aí nessa luta, né, trabalhando pela educação e desde 2017 como diretora do sindicato CEP Paraíba do Sul. Bastante tempo. E você, Rose? Meu nome é Rose, eu sou professora da Rede Estadual e da Rede Municipal de Petrópolis. Colega. É isso aí, somos todos colegas, né? Mudam as cidades, mudam os prefeitos, mas o problema da educação é sempre o mesmo em todos os lugares, né? A falta de valorização. E para nós é sempre uma honra, né? Estar em um programa, estar conversando justamente sobre isso, né? Sobre a prioridade que deveria ser dada à educação, aos direitos dos trabalhadores. O CEP representa isso, né? A gente está há 48 anos nessa luta. O CEP, há 48 anos, representa os nossos anseios em relação às melhorias para a educação. Então, agora a gente está aqui com a representação do CEP estadual, né? E a representação do CEP Paraíba do Sul. É uma representação extremamente importante. Vou perguntar para você, Natália, que está aí um tempo militando no CEP de Paraíba do Sul. Conta um pouco da história aí, dos avanços do CEP de Paraíba do Sul, nesse tempo todo que você já está pelo CEP. Então, o CEP Paraíba do Sul começou a atuar em meados de 2016, se eu não me engano, no segundo semestre, e a gente veio atendendo, né, um grupo de professores que se reuniram para buscar melhorias para o ensino, porque naquela época estavam faltando materiais dentro das escolas, folha, papel higiênico, e assim, havia uma demanda muito grande por conta daquilo que a gente vinha passando dentro das unidades e por falta, assim, até mesmo um descaso do governo na época com a educação do município e com os profissionais. Então, um grupo de professores se reuniu para que começasse a tentar buscar o diálogo na época com a secretária de Educação e solucionar os problemas. Porém, a gente não era recebido na época pela não conseguia secretária. Ser recebido. Isso. E aí a gente foi buscar ajuda, então, de uma instituição que nos desse um embasamento, nos desse orientações, porque a gente não tinha o caminho para chegar, porque as portas da secretaria na época estavam fechadas, né, para os professores e para todo mundo que chegasse, tentasse sentar e resolver alguma coisa. E aí, nesse ano de 2016, se eu não me engano, entre maio e agosto, a gente conseguiu ir ao Rio e conversar lá com a Rose, né, Rose? A Rose veio a Paraíba do Sul, intermediou o primeiro diálogo, na época com a secretária de Educação, com membros da Secretaria de Educação, e depois nos levou até o Rio de Janeiro para nos apresentar a estrutura do CEP. Lá nós tivemos reuniões com a parte jurídica, com a coordenação geral do sindicato, e assim, com o objetivo de fundamentar e trazer um alicerce para Paraíba do Sul. E foi isso que aconteceu. De fato, em fevereiro de 2017, nós tivemos o nosso sindicato
aqui oficialmente reconhecido em Paraíba do Sul e estamos até hoje atuando aí nessa luta incansável. Obrigada por dividir essa história. E, assim, em termos históricos, é um tempo muito pequeno que Paraíba do Sul se vê representada. E aí, Rose, você que participa disso e acompanha. É importante ressaltar que o CEP ele faz a representação não só das redes municipais, mas de toda a rede estadual no estado inteiro. A gente está presente em 64 municípios. Nossa, bastante. Em 64 núcleos, e alguns desses núcleos dividem mais de uma cidade. Ah, pega mais de um município. Mais de um município. Então, a gente está no estado inteiro, né? E a evolução que se deu, pelo menos nas 2 últimas décadas, foi justamente essa questão da regionalização, né? Os profissionais começaram a entender que não dava para ficar sem um instrumento de luta, né? Sem uma representação. A gente sozinho conquista uma coisa. Quando a gente está em grupo, quando a gente está junto e organizado, a gente conquista muito mais. Muito mais. Né? Então, o papel do CEP é esse, né? Nesses anos todos, nesses 48 anos de história, O CEP tem a 48 luta. anos. 48 anos na rede estadual. E importante, Paraíba era junto com Três Rios, era um núcleo só. E a movimentação aqui foi tão intensa, foi tão bacana, que deu para estruturar, né? O pessoal se movimentou realmente e separou o núcleo, né? Então, Paraíba passou a ser um núcleo independente do núcleo de Três Rios. Hoje coexistem, né, com lutas separadas, diferentes, né, de cada local, mas numa estrutura, né? O CEP hoje tem um reconhecimento na cidade, participa de todos os conselhos, embora muitas vezes seja questionado pelos governos, né, essa participação, mas conquistou o seu espaço por direito e fato. É um sindicato que realmente atua na cidade. E quais são os profissionais que são representados pelo sindicato hoje? A gente fala profissionais da educação. Quais seriam esses profissionais? Natália? Nós temos aí a representação de todos os docentes e não docentes, funcionários técnicos administrativos, toda a parte operacional. Então, temos merendeiras, auxiliares de serviços gerais, cozinheiras escolares, monitores, orientadores pedagógicos, supervisores, motoristas, todo aquele profissional que está lotado na Secretaria de Educação, prestando serviço para a Secretaria de Educação e é efetivo, é representado pelo sindicato. É um profissional de educação. Então, Isso. Representa todo mundo. É a mesma lógica no Estado No também? Estado inteiro. A gente só não representa os funcionários terceirizados, que são ligados a firmas, e aí eles têm um outro sindicato, uma outra representação. Porque a gente defende, inclusive, né, que a porta de entrada para o serviço público é concurso. Né? O Estado e os municípios só deveriam ter efetivos. Porque a gente vê isso como precarização, não só da educação, mas do próprio emprego. Né? O CEP representa o funcionário público, que é o da carreira pública, efetivamente. Sim, né? E na educação, seja lá qual atividade, porque todo profissional que está na escola, ele é um profissional. Ele está fazendo educação. Todo mundo educa, né? Está todo mundo fazendo educação, desde o porteiro, né? Sim, com certeza. Quando já segue as regras, lá pode entrar, não pode entrar, olha a roupa, olha o uniforme, ele já está trabalhando num processo educacional. E a nossa defesa, Gisele, é justamente essa. Além do nome, né, de profissional da educação, que todo mundo a gente defende que o reconhecimento e a valorização financeira também acompanhe isso, né? Todos na educação têm direito a reconhecimento, a valorização. A gente quer salário e dignidade para todas as funções. Então, vamos entrar nessa pauta aí da questão da valorização, porque a gente tem aí o piso do profissional da educação, dos professores, tem uma luta para ter também um piso para os profissionais. Como é que essa coisa está caminhando no âmbito de Paraíba, no âmbito do Estado? Como é que está isso? Como é que está a aplicação desse piso? Está sendo aplicado? Não está? Como é que está isso? Então, em Paraíba do Sul, nós temos aí os docentes, né? A categoria dividida como docente classificado como docente 1 e docente 2. Docente 1, professores que atuam nas creches, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Professor 2, anos finais do ensino fundamental. Atualmente, a gente tem um piso sendo cumprido para uma parte, que são dos docentes 2, e não cumprido para o docente 1. Os docentes 2 são aqueles que a gente chama que fizeram faculdade, vamos dizer assim. Todos atualmente têm faculdade, né? Mas na época do ingresso não tinha, né? Não, tem a ver com a atuação, a área de atuação. Área de atuação. Quem atua com o primeiro ao quinto, primeiro segmento, quem atua com o segundo segmento, quem atua com a educação infantil, né? A classificação em todos os municípios acaba sendo isso, por área de atuação. Porque a formação básica não hoje... tem mais. Antigamente era, né? Hoje a entrada hoje é comum a todos, né? Hoje todo mundo tem faculdade. É, isso aí.
faculdade, pós-graduação, É. né? A gente tem uma rede aí qualificada, capacitada. Altamente qualificado. Sim. Inclusive funcionários também, né? Sim, a Hoje gente a tem. formação é de professores Sim, e e funcionários. Difícil o profissional hoje que só tem ensino médio. A gente tem uma merendeira no município aí que tem mestrado. Nossa, mãe. Então, assim, em Paraíba do Sul, o que a gente tem de piso sendo cumprido é para o professor 2. E para o É, pro professor DOC 1. 2. E É. existe alguma sinalização de... Só antes da sinalização. Claro. Porque assim, a gente tem que ver de onde vem os descaminhos, né? E o mau costume em relação ao piso começa justamente no Estado, né? Você está com um panfleto aqui na mesa que é o cartaz de abertura Pague o piso. é pague o piso, né? Porque Pague o piso. o governador não paga o piso e, além disso, resolveu transformar o piso em teto. Né? Então, piso hoje não é- na rede estadual, ele considera que a gente receba piso quando a gente está recebendo. Ele transformou o nosso salário em teto. O que era teto virou piso. Então, ele diz que paga o piso, mas quando a pessoa já tem Mas aí no teto diferenciação já na tem carreira, né? triênio, já Pois tem é, exatamente isso. melhoria por formação, por tempo de serviço. E é aí- plano de cargos e carreiras, né? E aí todos os prefeitos se acharam no direito, né, de questionar essa questão do piso. Então, a nossa defesa é sempre, existe um piso nacional, uma lei federal que deve ser cumprida por todos os prefeitos no país. Todos os governadores e todos os prefeitos devem cumprir. E isso tem a ver com a prioridade para a educação. A gente avalia o governo pela prioridade que ele dá aos serviços essenciais, saúde e educação. Mas a Natália vai falar mais um pouquinho sobre Vai essa lá, questão do Natália. piso. E aí a gente tem atualmente, né, para o magistério, o piso não sendo cumprido por uma parte da categoria, que são os docentes. Para uma parcela sim, para outra parcela Sim, não. Isso aí. Né? Em torno de 325 professores Que deve ser a não maior recebem. quantidade de profissionais, né? Sim. Deve ser esse profissional. E no Estado? Como é que nós estamos? Então, no Estado nós temos essa situação. O governo resolveu maquiar a situação pagando uma diferença, como um abono, para quem está no nível 1 até o nível 3. E quem está do nível 3 ao nível 9, ele considera que o que nós temos por direito em carreira é o pagamento do piso. Aí Então, foi o que eu tenho de a maquiagem. o que eu tenho de quinquênio, o que eu tenho de formação, ele considera que é piso. Então, para nós, no Estado, o achatamento é ainda maior, porque nós temos um bom plano de cargos e salários, que garante uma diferença de 12% entre os níveis, né, um bom pagamento por formação, só que isso tudo está achatado pelo não cumprimento do piso. Hoje, no Estado, nós deveríamos estar ganhando 100% a mais. Não, nem mais, nem 100% a menos. mais? 100% a mais. Olha só, eu vou lembrar, quando eu entrei no Estado, e vai tempo, viu? Eu estou falando de 1988. Eu recebia, em uma matrícula, 7 salários mínimos. Eu sou de 85, Então, tu sabe do que eu estou falando. recebia 5 salários, eu com 18 anos recebia 5 salários. isso aí. Né, era Eu uma era fortuna, rica, eu era tinha uma 19, fortuna. eu era muito rica. Nós éramos bons partidos, né? Bons partidos, boas moças para se casar. Exatamente. Aos 19 eu tinha um, aos 21 eu tinha 2. Você já imaginou? Eu era riquíssima. Um Hoje, partidaço, hoje partidaço. eu era. Hoje já não somos mais. E assim, hoje a gente vê colegas, né, com mestrado, A doutorado, gente está rindo, mas o assunto é sério. se colocando na rede um salário inicial de R$ 1.100, R$ 1.200. Reais. Né? Então, assim, isso é um absurdo, é vexatório, não para os professores, vexatório para o governo. Para o próprio sistema, né, gente? E aí a gente vê o seguinte, a educação não é valorizada, não é prioridade em lugar nenhum. Saudade temos nós do tempo de Darcy Ribeiro, né, que realmente priorizava a educação, porque de lá para cá a gente só viu a desvalorização e, principalmente, o mau uso das verbas, né, e a colocação do dinheiro público para a terceirização, para o setor privado, essa falta de investimento. E para plataformas, está na moda agora. Exatamente. Né? Plataformas tá Todo na mundo última está de moda. olho no dinheiro da educação. As plataformas estão na última moda. Eu fico observando. É assustador. Nas prefeituras o pessoal ainda não tem essa dimensão, Mas no na estado, rede estadual, né, isso já avançou muito. A gente vê que hoje está tudo na mão da rede privada, da iniciativa privada. Então, está complicado. Ô, Natália, como é que é a organização interna do sindicato, né? E como é que se dá esse canal de diálogo com os profissionais? Então, a direção do sindicato é uma direção colegiada, uma estrutura colegiada. Nós não temos presidente, né? Todos atuam como diretores
E ele é subdividida em algumas secretarias. Temos a Coordenação Geral, Secretaria de Finanças, de Combate ao Racismo, Secretaria de Funcionários, Aposentados, LGBT, Homofobia. E os diretores se dividem nessas secretarias e atuam, né, dentro ali, promovendo o trabalho, palestras, formações. E vocês têm as plenárias também, né? Plenárias e assembleias, sim. E o pessoal está bem ativo, né? Sim, essa semana mesmo, amanhã, a gente tem uma plenária, né, Amanhã. Não tem problema. A gente tem uma plenária Não tem amanhã, problema, terça-feira, dia terça-feira. 26. A gente vai... Isso aqui provavelmente vai ao ar depois, mas tá tudo bem, gente. Tá tudo certo, A gente tem uma tranquilo. plenária dia 1º de setembro com os funcionários, por segmento. Todas Então, as decisões são do coletivo, né? A direção, ela faz a ponte entre a categoria e os governos, né? Essa negociação, mas tudo no CEP é resolvido pelo voto em assembleia. Então, a gente está representando a categoria. Tem um grupo que vai, mas esse grupo não fala por si. Ele Não. fala pelo coletivo, Isso. a partir de uma decisão. Sim. Isso. que Tudo é teve- levado para a categoria para que possa decidir coletivamente. E dentro dessa lógica da decisão colegiada, né, de levar de ser esse elo de comunicação entre a categoria e os governos, o que vocês podem ter aí como ponto positivo de avanço que o CEP já conseguiu aqui em Paraíba do Sul? A gente tem a questão, a implementação de 1/3 de hora de atividade para os docentes. A gente tem a questão da manutenção, que foi uma guerra muito grande aí no governo passado, pela manutenção da insalubridade, que o governo veio com uma pauta, né, uma mensagem de retirada desse direito, e a gente conseguiu que o projeto de lei fosse arquivado. A gente tem a adequação do horário dos profissionais do magistério, porque logo que não de cara não começou com 1/3 de hora de atividade, começou com a adequação dos 30 minutos, e depois, né, posteriormente, em 2022, que a gente conseguiu, junto com o secretário na época da pasta, tá avançando nesse sentido de implementação. 1/3 é uma realidade hoje. 1/3 é uma Mas bem realidade recente, hoje, só desde 22. né? Mas eu acho Sendo que uma lei bem antiga, né, Rose, que já prevê esse direito dos professores. E a gente tem a questão aí do recesso para os monitores, que antigamente não tinha esse recesso. Em janeiro a gente tinha algumas creches polo e Colônia de férias, né? era creches polos, né, Colônia na de férias. verdade. E em julho a mesma coisa, sabendo que é direito da criança também, previsto no estatuto, a convivência com a família. E a gente via que, assim, fazia-se o polo e 80, 100 pais falavam que o filho ia estudar naquele período, e quando a gente começou a correr as creches, era uma creche polo com 4, 5 alunos, com 10 alunos. Então, a gente Colônia de conseguiu... férias de alto padrão, né? A gente conseguiu aí, né, que a garantia da convivência com a família para as crianças que já ficam nas creches, né, de período normal, de 7 até as 5 horas da tarde. E foi um avanço grande, né, a garantia para o monitor. E, assim, atualmente a Secretaria tem feito rodízios com os demais cargos, né, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, que não tem previsão legal para que tenha esse recesso. Mas eu acho que vai muito além disso, né? A Natália falou de coisas marcantes, Sim. mas eu acho que o principal, a mudança principal que o CEP trouxe para o profissional foi o direito à voz. Isso aí. O CEP deu voz às pessoas, resgatou a dignidade. Porque quando a gente começou o trabalho aqui em Paraíba, as pessoas se sentiam muito oprimidas, né? Não tinham direito de reclamar. E conforme começou a visitação às escolas, às assembleias, a gente sentiu que mudou o ânimo da categoria, né? Então, hoje, os governos não ousam fazer certas coisas que ousavam há alguns anos atrás, né? Porque as pessoas ficavam passivas, né? Então, depois que o CEP começou a atuar, isso não se repete mais, né? As pessoas reclamam, as pessoas fazem questão, a gente faz assembleia, a gente vai aos governos, a gente grita. Eu perdi a conta de quantos atos, quantas manifestações eu acompanhei aqui em Paraíba do Sul, né, sobre o comando do CEP.
Então, o CEP trouxe essa dignidade para a categoria. E aí das pessoas perceberem o seguinte, espera aí, eu não preciso ficar submetido a isso. Exatamente, eu não estou sozinho. Eu tenho direito a mais, é um mais que é legítimo, é legal, né? É legal sob 2 pontos, é legal de lei, é legal também. E eu não estou sozinho, né? É isso. A gente tem até uma frase, né, que a gente brinca e coloca lá, não fique só, fique sócio. Felícia é o CEP. Felícia é o CEP. Pois é. Eu custei a me filiar, mas eu me filiei. Viu? Que bom. Eu me filiei. Sou uma filiada. E acompanho o movimento. Eu já acompanhava antes, mas desde então eu comecei a acompanhar mais de perto. E posso dizer de quantas questões em Paraíba do Sul o CEP brecou, vamos dizer assim. Sim. Inclusive na merenda, né? A qualidade da merenda se dá muito pelo trabalho e pela atuação do CEP nos conselhos de alimentação escolar, no conselho do Fundeb. Natália faz parte de alguns conselhos e é muito importante a gente garantir sempre a participação e a representação do CEP junto aos conselhos municipais. Seja o conselho, seja o Fundeb, seja o CAI. O profissional tem que ter o seu órgão de representação lá nos conselhos. Sentadinho, Ter cadeira. Na saúde, os conselhos têm, os sindicatos, os conselhos têm representação, né? Nos conselhos do CAI e do Conselho Municipal, nós não e o Fundeb não temos cadeira, o CEP não tem cadeira, mas a gente consegue, né, através de uma forma democrática, eleger os nossos representantes em assembleias próprias, e aí temos filiados que não fazem parte da direção, mas que compõem os conselhos e atuam aí ativamente. O CEP não tem a cadeira, mas as pessoas vão lá e conseguem levar as pautas da mas categoria. É preciso evoluir, né? A gente atua em várias outras cidades em que com cadeira, os sindicatos têm cadeira. Então, me causa estranheza, porque assim, é uma área que eu atuei muito tempo, é saúde, né? E na saúde a gente tem a participação. Sim. A legislação prevê, dos sindicatos e dos conselhos representativos. É mais do que natural. A sociedade civil tem que ter seu papel. Saúde, a gente pautava sindicato o tempo inteiro, o tempo todo. Mas, enfim, os conselhos, eles não podem ser aparelhados pelo governo, né? Não eles deveriam, precisam... Não deveriam, a sociedade tem que ter seu espaço lá preservado, né? Intocável. Mas aí tem um pouco também daquilo que você falou, que as pessoas, às vezes, o profissional não sabia que ele tinha direito à voz, se sentia sozinho. E, às vezes, as pessoas não têm a dinâmica da participação e não sabem quanto é importante. Falar na questão de participação, como é que está o diálogo com o poder público de Paraíba do Sul atualmente? Sim, o diálogo tem acontecido, né? Todas as vezes que o sindicato leva uma demanda, a gente tem respostas dos nossos ofícios, pedidos de agendamento de reunião, seja com a secretária de Educação e com o prefeito, tem acontecido, sim. Que bom. É bom a gente ouvir isso, porque através do diálogo a gente vai ajustando muita coisa, né? Sim. Nem sempre a gente consegue todas as vitórias que a gente deseja naquele momento, mas se já tem diálogo, é um caminho para a gente ir chegando em algum ponto. Como é que está a estrutura das creches e das escolas hoje na cidade? Vocês fazem esse trabalho de vistoria e de acompanhamento, né? A gente visita as unidades com regularidade e, assim, as creches e as escolas necessitam urgentemente de reformas. Reformas na estrutura física? Sim, pintura, a questão de mobília, a questão de climatização, que é uma pauta que a gente tem levado. Algumas escolas já estão implementando essa questão da climatização. Porque a climatização hoje não é luxo, gente. Não, é uma necessidade, né, diante dessas ondas de calor que a gente vem presenciando por aí. É algo que o CEP tem levado ao conhecimento da Secretaria de Educação. A secretária já fez, inclusive, um levantamento para a compra dos aparelhos de ar-condicionado, tem solicitado a Light a ampliação da rede para estar atendendo. Então, a gente acredita que essa climatização vai se tornar uma realidade já no próximo verão. A gente quer acreditar nisso, mas assim, eu não sei ainda em que pé, porque a gente oficiou. Ela falou que não teria como apresentar para o CEP nesse momento um cronograma, por conta de licitação, estavam amarrados quanto a isso. Mas que algumas escolas já estavam aptas a receber essa implementação de climatização, se eu não me engano, 4 ou 5 unidades. E aí a gente vem acompanhando. E
esperamos que, de fato, seja uma realidade para o próximo verão. Que assim, tomara que seja, porque não Isso tá influencia, brincadeira. né, nas aulas, influencia na Sim, qualidade. na diretamente. qualidade, na aprendizagem dos alunos. porque Diretamente. Ninguém dá. aguenta ficar numa sala sem ar-condicionado, com sol batendo. A turma da tarde, então, gente, é Quem totalmente senta na fileira da insalubre. janela. Totalmente insalubre. Só quem está dentro de uma sala de aula... E o que a gente defende, Gisele, além da questão econômica, é justamente a condição de trabalho, né? Você precisa receber bem, mas você precisa trabalhar num local digno, né? Local que tenha as condições mínimas de conforto, não só para os profissionais, mas também para os alunos. Sim. Então, todas as escolas precisam ter refeitório, precisam ter a climatização, a gente precisa de material didático, né? A gente precisa ter acesso à internet, os professores precisam ter computador. Então, são coisas básicas que hoje fazem parte do nosso ofício. Há 20 anos atrás, você não precisaria de um computador, não precisaria de um bom telefone. Mas hoje... Para a sua formação, para você se manter antenado, ciente dos conteúdos, você tem que ter acesso também para que a sua qualificação esteja acompanhando também a evolução do mundo, né? E assim, a gente é de uma época em que não tinha um financiamento como se tem hoje. Exatamente. A gente é de uma época que não tinha uma política nacional estabelecida. A gente fazia bolo para vender para comprar torneira, Exatamente. Exatamente. A gente mobilizava a comunidade o tempo inteiro. Sim. Hoje existe uma política nacional Sim. de financiamento da Sim. educação e que a gente sabe que dá conta do básico e do essencial, passando pela remuneração dos profissionais e pela infraestrutura de trabalho. É né? importante o povo também entender, né, e conhecer que não são os recursos da educação não são só os recursos do Fundeb. Existem várias outras fontes, né? É importante o salário e a educação, a questão dos royalties. Muitas vezes as pessoas não entendem como são empregados, né? A questão dos 25% mínimos constitucionais que a prefeitura deve colocar. E lembrar sempre, né? 25% é o mínimo, não é o teto. Então, vai depender do empenho de cada às vezes, bate prefeitura. palma, Né? mas eu estou aplicando 25%. Só o mínimo, Você está né? fazendo a sua obrigação. O mínimo, o basicão. O basicão. Dentro dessa questão de infraestrutura, de abastecimento, vocês têm tido tem chegado para vocês informação vocês falaram que as escolas estão precisando de reforma. De manutenção e mas, reforma assim, predial. alguma informação sobre assédio, sobre fica quieto, senão você pode ser punido, alguma coisa assim, chega para vocês isso ou isso é tranquilo aqui em Paraíba do Sul? Espero que seja tranquilo. No passado, o assédio era muito maior. Ai, Então, com a atuação dos sindicatos, o próprio governo já viu que não é por aí o caminho, né? É bom, né, quando o governo enxerga isso. E aí, assim, a gente tem atendido alguns casos, sim, mas, infelizmente, o que vem acontecendo também é o assédio horizontal, né? Entre colegas de trabalho. Tem aumentado essa demanda pra gente. E o assédio também das famílias em relação aos profissionais, Sim, né? Mas isso é muito grande. Muito Muito desrespeito, Vocês têm recebido né? muito isso? Sim. Isso é um grande desafio hoje da educação. A gente tem atendido alguns casos, né, de agressão, seja física, verbal, da comunidade escolar aos profissionais da educação. Não só professores, não. Cozinheiro escolar sendo agredida, né? Aconteceu, porteiros, monitores. Infelizmente, é preciso assim, um reconhecimento, uma valorização daquele profissional que está ali atuando. E aí a gente vê que, né, eu tenho aí 24 anos de experiência na área da educação, chão de sala de aula, e o desrespeito vem aumentando a cada dia. Você viu mudar muita coisa nesses 24 anos. Muita coisa. Você ainda pegou a época em que a professora era a professora. Não, eu peguei essa época, você Lembrar pegou. que isso vem muito das famílias, né? Quando a família não vê a escola, né, como uma coisa importante, como um caminho necessário, como uma mudança de vida para o seu filho, ela acaba, né, tratando aquele local sem a devida importância, sem o devido respeito. Então, os alunos, quando chegam à escola, eles chegam lá mostrando um retrato da casa deles, de como eles estão sendo tratados, né? Então, os nossos desafios, nós hoje não estamos preparados para lidar com as situações que a gente vem vivenciando. Nós não temos ajuda de psicólogos, nós não temos ajuda de assistentes sociais. Então, hoje, a gente precisaria disso. As escolas deveriam ter uma assistência maior
das prefeituras em torno da assistência social. A escola não é mais aquele espaço que era antigamente. Ela Não. hoje absorve muitas questões que estão fora da capacidade, da Sim. competência da escola e das pessoas que estão lá dentro trabalhando. Com E a gente não certeza. está ainda tratando e nem lidando sobre a questão das necessidades dos portadores, os alunos portadores de Os necessidades PCDs, especiais, as pessoas né? com deficiência, Que né? nós não Sim. temos a formação adequada e nem contamos com pessoas com a devida formação para lidar com eles, né? A gente vê, Verdade. por exemplo, cuidadores, monitores, que não têm, né, não recebem a devida formação, não recebem o devido apoio, Quando não tem são cuidadores pagos, e monitores, né? quando tem, que às São vezes pagos nem como tem. estagiários. Isso. Então, assim, a gente fica muito frustrado, porque a gente tem que lidar com situações que a gente não vê progresso. E aí a gente pensa o quê? Na qualidade de ensino para esse aluno. O que está sendo ofertado para o aluno da educação especial? Nossa, isso dá um podcast à parte. A Verdade. qualidade da educação para o aluno, para todo aluno, inclusive para Sim. o aluno regular, vamos dizer Sim, assim. sim. A gente lida com uma inclusão que não é inclusão, exclui todo mundo. Aham. Exclui quem tem a necessidade especial e exclui os outros. Porque nós não temos tempo hábil para preparar atividades diferenciadas, não temos gente suficiente nas escolas, nem nos centros de educação infantil, nas creches, para lidar com essa variedade toda. Então, você atende hora um, hora outro. A gente está falando aqui de capacitação, de formação e tal. O CEP também trabalha nessa linha de promover alguns cursos de capacitação ou incentivar alguma coisa para os seus filiados? Sim, o CEP já ofertou aí cursos para professores alfabetizadores que atuam nas turmas de alfabetização, né, até o 3º ano. E, entre outras capacitações e formações, tivemos aí também, um tempo atrás, uma formação com orientação jurídica para atendimento dessas demandas que assolam o dia a dia da educação. Sobre assédio e moral. sobre assédio moral. Tivemos aí um seminário de saúde também, na outra gestão. E esse seminário focado com um atendimento para a saúde mental e saúde da voz, porque é uma necessidade para quem atua, né? Dentro das unidades, lidando com toda essa diversidade, com E de todos vez em os quando problemas. a voz some mesmo, no auge do Sim. estresse. Hoje a maioria, desculpa, Natália, a maioria dos afastamentos na educação se dão em relação a isso, né? Em relação à saúde mental e o estresse. Né? Burnout, hoje é uma das coisas mais Estafa. comuns, estafa, né? Porque nós estamos enfrentando, como você bem colocou, muitos desafios sem nenhum tipo de ajuda. Né? Nós estamos realmente muito sozinhos em relação ao que os governos deveriam proporcionar. Né? A educação só tem o professor e os profissionais de educação. Nós precisaríamos hoje de uma rede conjunta com a saúde, com a assistência segurança. social, com a segurança. Todo o governo deveria estar envolvido com a qualidade da educação e não deixar somente a cargo dos profissionais da educação. Eu tenho uma frase que eu fiquei muito tempo afastado da escola e resolvi retornar, né? Um propósito de vida mesmo. Aí a frase que eu tirei, eu reforcei isso hoje no colégio. É o enfraquecimento da educação pública e um fortalecimento das desigualdades sociais. Esse é o isso. projeto político que eu tenho visto. Uhum. E aqui eu não estou falando de nenhum governo, nem de A, nem de B, nem de C. Estou falando de proposta pedagógica. Sim. E isso é muito triste de ver, né? Porque eu já tive a oportunidade de participar de um outro momento da educação. Né? Então, a gente vê um fortalecimento das desigualdades e a gente vê plataformas e plataformas. Principalmente o esvaziamento do ensino médio, né? Nossa, muito. O que os nossos alunos Muito. estão sendo preparados e o que os Muito. alunos da rede privada estão. Exatamente. Então, assim, Aí que eu falo, é desumana. fortalecimento da desigualdade. É ó. desumana a você desigualdade. aqui e você aqui. Exatamente. Cada vez mais. Como que o CEP tem visto a participação dos profissionais nas mobilizações do sindicato? Então, as assembleias têm tido um público grande, né? A gente teve aí, acho que umas 3 ou 4 assembleias no primeiro semestre e agora a gente vem para um pontapé de plenárias nesse segundo semestre com o intuito de abrir o debate com a categoria, com diferentes segmentos da categoria, para ouvir as demandas e levar até o executivo, até a secretária de educação, para atender
todas as demandas ou abrir esse diálogo no intuito de sanar os problemas que têm acontecido dentro das unidades, né? Questões administrativas, questões mesmo da vida funcional e do dia a dia, né, dos profissionais dentro das unidades. Importante ressaltar também a participação dos aposentados, né? Sim. Um Muito grupo ativos. sempre muito ativo. Nós tivemos no ano passado A capacitação. alguns problemas também em relação a pagamento, atrasos. Sim. E a categoria mostrou que não está dormindo, não, né? Tá ligada. Aposentado, sim, mas inativo, nunca. Nunca. Ano Né? Importante. Ano passado o CEP ofertou um curso, né, pro digital aí das mídias eu digitais fiquei para os sabendo, aposentados fiquei e houve uma sabendo. participação legal, Muito legal. que é uma demanda que esse público necessita nessa era digital. Precisa. E aí a gente tem feito essa formação também e a gente pretende repetir. Que bom, porque deu certo, né? Deu. Principais desafios, principais pautas a serem defendidas pelo CEP, daqui para frente, daqui para os próximos anos, porque a gente trabalha com planejamento futuro, né? Não é imediato. E é importante lembrar, né, que os governos passam, mas os servidores ficam, né? Nós temos carreira. Então, todos os nossos planos têm a ver com a nossa carreira, com um piso justo, não só para os profissionais docentes, mas também para os não docentes, é uma discussão nacional isso, né? A qualidade de serviço cada vez a gente tem que lutar para ter melhores condições, né? E as questões do plano de cargos e salários, né? A gente precisa fazer uma movimentação, acho que em todos os municípios a gente vai estar trabalhando nesses próximos 3 anos, nessas adequações dos planos, né? Evolução dos planos. Alguns planos são muito antigos e precisam ser revisitados, né? O mundo mudou e o plano não pode ficar o mesmo. O plano não mudou, né? né? O plano não mudou. Isso aí. Algum complemento aí na fala Não, da Rose? Rose já falou tudo, é Então, isso tá. mesmo. A gente está partindo aqui para o encerramento. Eu deixo o microfone, além de agradecer a presença, deixar o microfone aberto para as considerações finais ou para vocês falarem alguma coisa que a gente não falou aqui, que seja importante. É isso. Eu vou começar me despedindo para deixar a Natália, que é da casa, né, se despedir depois. Você é da... Olha, Rose, você já virou da casa. Eu já virei porque da você casa. é muito ativa Eu aqui já em virei da Paraíba do casa Sul. também. Eu sou do interior, né? E nós do interior temos que estar sempre unidos, né? Eu sou de Petrópolis e se a gente não se reconhecer enquanto interior, a gente acaba deixando tudo para a capital, né? Então, verdade. vamos nos unir. A principal mensagem que eu queria deixar é o seguinte, o CEP, ele para representar, ele precisa que as pessoas venham até ele. Então, nós estamos em campanha de filiação desde o ano passado, colocando justamente isso, qual é a importância de ser filiado. É o fortalecimento do instrumento de luta. Então, os governos temem o CEP, e isso em todos os lugares. O CEP, em muitos municípios, é o único que faz a oposição a certas situações que os governos colocam. Então, para que o CEP seja forte, você precisa estar filiado. Então, quando você falou que se filiou, isso é muito importante, Filiei. porque a gente fortalece o instrumento de luta. Então, quem ainda não é filiado, venha para o CEP, tá? Venha fazer parte. Não fique só, fique sócio. Essa é a nossa mensagem principal. Maravilha. E você, Natália? E é isso, que as pessoas, né, se unam em propósito pela manutenção do direito, por conseguir novos direitos. O CEP é um sindicato forte, mas para que ele seja forte e atuante, é necessária a participação dos filiados. Então, só a luta muda a vida. E é preciso lutar e não desanimar. É preciso lutar porque os governos estão aí e, infelizmente, a gente, né, vê muitas das vezes uma tratativa, como você mesmo falou, Gisele, de precarização da educação, esse novo modelo aí que causa desigualdade ao invés de diminuir, e não estão nem preocupados com a equidade. Estão aumentando a desigualdade, deveriam estar nesse momento preocupados com a equidade. E a gente está na luta, o CEP está em Paraíba, está em Três Rios, em vários municípios atuante, e a gente quer somar, quer que a categoria venha, filie-se, porque você não está sozinho, o sindicato está aqui lutando junto com você. É isso. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês e para vocês que acompanharam a gente. Lembre-se que defender direitos é defender dignidade e o sindicato tem um papel muito importante na transformação das lutas em garantias de direito e na garantia
de infraestrutura e de salários dignos para as categorias que trabalham no nosso sistema educacional tão importante para o desenvolvimento das nossas crianças, jovens e adolescentes. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui, agradecendo a parceria da nossa Água Hidrovita, que está sempre apoiando a gente, e até o próximo episódio. Um beijo, fiquem com Deus.